Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Também de antemão eu quero agradecer àqueles que ainda não se inscreveram, né? Eu convido a participarem de forma direta, a se inscrever no canal, deixando o seu like, comentando, né? Deixando os seus comentários com respeito e compartilhando, né? Os temas, né? Postados aqui na plataforma do YouTube, e juntos continuaremos a reinar em vida nesse reino que está em cada um de nós. E falar de reino, eu quero trazer uma pequena saudação falando sobre o reino de Deus que está em nós. E o tema da mensagem é: o reino de Deus é paz. E o texto principal se encontra aqui em Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, eu confesso que eu ia trazer outra palavra, né? Outro recado para nossas vidas, e mais de uma hora para outra eu mudei nessa sexta-feira trazer uma palavra para nossas vidas. O texto que nós lemos aqui, Paulo está lendo e está escrevendo para uma comunidade de Roma, de judeus e gentios convertidos. Os judeus achavam que não poderiam comer de tudo. E os gentios, sim, achavam que poderiam comer de tudo. Aqui tinha uma dissensão entre eles. E Paulo escreve essa carta, como também em outras cartas, querendo resolver o problema daqueles irmãos, daquela comunidade, porque aqueles irmãos eram uma família. E Paulo se preocupava em querer transmitir para eles o recado através do Evangelho, entendeu? Tanto presencial, quando ele estava presente, como também através de cartas. Que eles em si eram uma família. Porque Deus, através de Cristo, havia unidos judeus e gentios, tornando-se um só corpo. E aqui estava tendo dissensões, divergências entre entendimentos, entre compreensão. E Paulo chega a dizer aqui que porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Veja que havia dissensões sobre isso. Se você pegar o contexto todo, você vai ler. Eu não vou ler aqui todo porque vai ficar muito longa a mensagem, eu não quero cansar vocês. E nem me cansar também, tá entendendo? Porque para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Então Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Era justamente o que estava acontecendo ali, esses problemas dentro daquela igreja, daquela comunidade. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, que ainda não era a sua plenitude do reino, não era a plenitude do reino ainda, Paulo estava anunciando como era esse reino em cada um. E nos dias de hoje eu vejo muitas dissensões, porque isso sempre existiu e sempre vai existir. Mas o problema não é as dissensões de entendimento. O problema não é o entendimento, eu pensar de um jeito, entender de um jeito e o irmão entender de outro. Mas tem que ter o respeito. Até porque Cristo não está dividido.
O reino não está dividido. Mas o que a gente vê aí, e eu quero aproveitar aqui um gancho e fazer uma pergunta, o que a gente tem visto aí são irmãos se desentendendo por conta de entendimentos, se tornando inimigos, não olha mais para o irmão com bons olhos, evita até a fala do irmão, já não elogia mais como elogiava. A gente sente, a gente vê na fala das pessoas o comportamento, as características. E isso é reino de Deus? O reino de Deus é paz, meus irmãos. É união. Sempre Paulo, sempre que queria manter para aqueles irmãos, ou seja, mostrar para aqueles irmãos que eles eram uma família em Cristo. Eles haviam se tornado um só corpo, uma família, meus irmãos. Claro que aqui está em outro contexto. Então a pergunta é, que eu quero fazer, que eu disse que ia fazer e vou fazer, para que você quer tanto conhecimento? Para que muitos dizem aí que está evoluindo no crescimento, no entendimento? Para quê? Para que você quer entendimento, conhecimento? Para separar irmãos? Para dividir o reino? E isso é reino de Deus? Porque quando a gente está sem paz, quando a gente está sem paz, a gente não está vivendo o reino, meus irmãos. O reino é de paz. Eu não posso estar em paz com o irmão A e estar em guerra, estar com ódio, com raiva do irmão B por causa de entendimentos. Eu não posso, meus irmãos, fazer acepções dentro do reino de Deus. Ter paz com um e guerra com outro. Ter paz com um, união com um e evitar os irmãos se tornar inimigos por conta de entendimentos. E era isso que Paulo estava querendo mostrar aqui, passar para aqueles irmãos. Olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Ou seja, aquele que estava com essas características de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo, estava servindo a Cristo. E era agradável aos olhos de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Aí ele continua. E aprovado pelos homens. Além de estar servindo a Cristo como o reino é e era para servir, para eles servir, para eles estarem em união um com o outro. Então, olha, veja, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. É agradável a Deus. E aprovado pelos homens. Mas o que eu vejo hoje é muitos homens sendo desaprovados, reprovados em suas condutas, em suas falas, se achando que é melhor, é maior do que o irmão. O reino de Deus não tem maior nem melhor, meus irmãos. O reino de Deus é justiça, Paulo diz, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Qual é a alegria que essas pessoas têm? Em dizer que está evoluindo, está crescendo, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, porque nós estamos em um processo de evolução. Eu não vejo, eu vejo num processo de diluição. O reino está se diluindo. As pessoas estão causando isso. Quando eu ataco alguém, seja do irmão do sistema religioso, ou seja, alguém em nosso meio, eu estou fazendo do evangelho e desse reino uma diluição, uma separação. Isso não traz edificação a ninguém, meus irmãos. Você está confrontando o irmão, e porque o irmão às vezes não entende do jeito que você entende, ou então você não entende do jeito que o irmão entende. Tem dissensões que sempre teve e sempre vai haver. Aí você se chateia, você se torna um inimigo do irmão. Cadê a paz no reino? Cadê a paz interior em você? Porque o reino está dentro de você, está dentro de mim. Cadê a justiça?
É amor com uns, é paz com outros e com outros guerra, com outros desunião. Faça uma retrospectiva, meu irmão, que a gente venha fazer uma retrospectiva do que a gente fala, como a gente age com as pessoas, com o próximo, por causa de entendimento. Então, para que você quer entendimento? Para que você quer conhecer? Você quer crescimento? Para que você... Porque muitos dizem que estamos em evolução para isso? Isso não é evolução, meu irmão. Então, aí Paulo continua aqui, ó, versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz. O reino é de paz, então se o reino é de paz, assim Paulo está dizendo, assim, pois, seguimos as coisas da paz. Paulo se referindo para aqueles irmãos ali naquele tempo. Será que hoje é diferente? Será que a gente não tem que seguir a paz? Assim, pois, seguimos as coisas da paz? Será que a gente também não pode seguir as coisas da paz que foi falado por Paulo para aqueles irmãos ali, gentios e judeus daquela comunidade de Roma, e hoje a gente não tem que seguir a paz? Porque essa palavra ali foi só para aqueles irmãos. Aí hoje a gente não tem que seguir a paz? É em guerra, conflitos, por conta de entendimentos? Isso edifica você em quê? Isso me edifica em quê? Não traz edificação nenhuma. Aí ele continua no versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Edificação. O reino é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então isso traz edificação de uns para os outros. E não separação. E não reprovação. E não diluição. E não guerra, conflitos, ódio, irmãos que não se olham mais para outros irmãos, até evita a fala por conta de entendimentos. Eu vejo muita criancice e meninice nisso aí. Que crescimento é esse? Que edificação é essa? Que evolução é essa? Eu vejo uma diluição. Então, para que você quer crescer? Para que você quer conhecimento? Para que você quer entendimento? Para isso, isso está reprovado diante do Pai, que está em você, está em mim. Isso traz reprovação para os homens. As pessoas lhe assistem e me assistem também. Isso não é reino, meu irmão. Meus irmãos, isso nunca foi reino. Então é essa palavra que eu quero dizer. Olha o 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz. Nós temos que seguir as coisas da paz. E não seguir as coisas para conflitos, para separação. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então é essa palavra que eu quero deixar. Para que você quer conhecimento? Para que você quer entendimento? Que evolução é essa? Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do André Palhares, canal MDCG, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, do nosso irmão Charles Roberto, canal Além da Religião, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Estênio, canal Mentes Iluminada, amém? Visita o canal do irmão, tem muitas coisas boas. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. O reino é de paz, exerça essa paz em você. Amém? Graça e paz.